não tem problema. Parece que a aula fica melhor de ficar pertinho de vocês. Tá bom, pessoal? Então, olha, recordando, né? Vocês conseguiram ver o PET já, pessoal? Que bicho que é esse? Já viram? Já? Já. Então tá bom. Então, ó, o PET que eu vou falar hoje para vocês, ele vai estar na nossa página 40, tá? Então, ó, nossa aulinha de química. Que seria a semana? É na semana 1 ainda, né? Porque na outra aula foi meio capenga. Eu vou entrar aqui nas atividades hoje para mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá. Semana 1 ainda, tá bom? Semana passada, como se estivesse valendo, né? Tá doido. Química, primeiro ano. Ó, página 40. Ó. Então, recordando na semana passada, eu falei que as substâncias, né, pessoal, é formada, então, de átomos, né? Falei que até nós somos formados de átomos, não é isso? Então, existem diversos tipos de átomos, né? Existem átomos de hidrogênio, de oxigênio, de carbono. Existem átomos que têm uma diferença entre eles é a quantidade de prótons, né? Por exemplo, o hidrogênio tem um próton, é o H. O carbono tem 12, é o carbono, é a letra C. O nitrogênio tem 14, é o N. Ou seja, para cada quantidade de átomos eu tenho, então, não é, um símbolo, ou seja, os átomos são diferentes entre si, porque eles têm número de prótons diferentes, tá? O que define um elemento químico é o número de prótons que ele tem no núcleo do átomo, tá certo? E aí esses átomos se juntam para formar, então, o quê? As moléculas, tá certo? E aí, pessoal, as moléculas ou substâncias é uma reunião de átomos. Então, as moléculas ou substâncias, como eu disse na aula passada, não é? Elas podem ser formadas, então, de átomos iguais e podem ser formadas de átomos diferentes, tá certo? Quando elas são formadas por átomos diferentes, elas são chamadas de substâncias compostas, porque têm composições diferentes, tá? Ué, nono ano regular, Américo de Paiva, quem que é esse, né? Alguém quiser entrar aqui na aula, aqui, ó. Olha lá. Então, pessoal, olha, nós temos que as moléculas, né, ou substâncias, que são formadas por conjunto de átomos, não é? Ó, moléculas ou substâncias, tá? Ó, moléculas é um conjunto de átomos, né? Ó, um conjunto, dois ou mais já é conjunto, né? Ó, é um conjunto de átomos, né? As moléculas, conjunto de átomos. Como as moléculas podem ser chamadas também de substâncias, existe a classificação. As substâncias podem ser substâncias simples e substâncias compostas, tá? Olha, a apostila e todos os outros conceitos aí trazem que uma palavrinha de substância. Substância pura, simples, e substância pura composta, tá? Simples e pura composta, tá? O que é uma substância simples ou simples e o que é uma substância composta? Ó, substância simples é formada por um só tipo de átomos, né? Ó, possui um só tipo de átomo. Olha lá, um só tipo de átomo. Tá? Substância pura composta é formada ou possui na sua fórmula dois ou mais tipos de átomos diferentes. De átomos diferentes. Olha lá. Olha lá.
Substância pura simples possui só um tipo de átomo, né? Átomo o quê? Átomo de átomos iguais, ó. Tipo de átomos iguais. Vou colocar o iguais aqui para a gente ver. Qual seria o exemplo, por exemplo, olha, que a gente tem? Olha, o gás que nós respiramos é o gás oxigênio, né? Exemplo, ó, exemplos. Olha, exemplos. O2, N2, O3, tá? Um pedaço de ouro, que o símbolo é AU, tá? Ó, um tal de fósforo vermelho, fósforo branco, tá? Ou seja, juntando aqui, ó. Então, são substâncias, então, simples, formadas, então, por átomos iguais. Ó, a substância pura composta possui dois ou mais tipos de átomos diferentes. Vocês estão enxergando a lousa, pessoal? Ó, exemplo. Olha, H2O, olha, CO2, NH3, tá? Vai lá, HCl ou HBr, etc. Tá bom? Então, ó, como que eu posso, então, definir, então, as moléculas? Moléculas são formadas por conjunto de átomos. Substância é a mesma coisa. Olha lá, ó, substância pura simples. O2, N2, tá? Substância pura composta. H2O, CO2, NH3, HBr, tá? Por exemplo, pessoal, pedi para vocês classificarem aqui, ó. Então, eu tenho assim, ó, cada bolinha representa um átomo. Olha lá, tá? Qual que é a forma molecular disso aqui? A substância é o quê? Substância vai ser simples ou composta? Olha lá. Qual que é a forma molecular disso aqui? Olha, eu tenho assim, o N, e tenho juntado ele aqui, ó, 3 átomos de hidrogênio, ó. Tá? Olha lá. Vou só fazer o oxigênio com uma outra cor aqui. Olha. Então, supondo que fosse um exercício disso aqui, ó. Para você, então, classificar. Olha. Olha lá. Então, você vai completar aqui, ó. Qual que é a fórmula dessa substância aqui? Que a gente, se a gente fosse completar, qual que seria a fórmula? Olha lá. Você está vendo duas bolinhas iguais. Então, quantos átomos a gente tem? 2 átomos. Qual que é a letra que está aqui dentro da bolinha? É a letra O, de oxigênio. Então, ó, isso aqui é O. Quantos átomos iguais tem? 2. O2. Olha lá. Certo? Olha aqui. N, eu tenho N e tenho H. Quantos N's eu tenho? Um só. Quantos H eu tenho? 3. Olha, NH3. Aí eu faço a classificação, ó. Como é formado por átomos iguais, a substância é substância pura simples. Tá? E aqui a substância pura composta. Tá bom? Olha lá. Substância pura simples, substância pura composta. Tá certo? Formada por átomos diferentes, formada por átomos iguais. Tá certo? Tá bom? Isso, então, é substância pura, simples e composta. Substância pura, pessoal, não significa que é formado por um só tipo de elemento. Não, ó. É uma molécula que não tem união com uma outra molécula. Ou seja, substância pura é formada por um só tipo de matéria. Tá? As substâncias são formadas por um só tipo de matéria. Se for matérias iguais, eu tenho uma substância simples.
Se for formado por átomos diferentes, a substância é composta, tá? Então é isso, ó, substância pura, simples, formada somente por átomos iguais. Pura composta, formada por átomos diferentes. Tá bom? Alguma dúvida nisso, pessoal? Posso seguir? Olha, depois que nós vimos, então, as substâncias puras, elas têm umas características próprias, tá certo? A fórmula delas é bem definida, não muda. O2 é sempre O2, tá? NH3 é sempre NH3. NaCl, que é o sal de cozinha, é sempre NaCl. Se eu acrescentar aqui, pessoal, ó, se eu tivesse acrescentado aqui um outro átomo de oxigênio, ó, além desses dois aqui, ó, colocar um terceiro, ó, eu tenho uma outra substância, O3, chamado de ozônio, que também é uma substância simples, tá certo? Formado por 3 átomos de oxigênio. Ok, pessoal? Tá? Então, as substâncias simples, átomos iguais. Substância composta formada por átomos diferentes. Tá certo? Tem um átomo só, já está diferente, já é substância composta. Aí nós vamos estudar agora o que nós chamamos de misturas. Olha lá. E aí o pessoal faz uma confusão na hora de falar. As misturas. Tá bom? Diferente daqui, ó, a forma da água é sempre H2O, da amônia que eu escrevi aqui, é sempre NH3O2. Já as misturas são diferentes, tá certo? Então, ó, quem estava comendo doce aí? A Stephanie. A Stephanie estava comendo doce. Será que o doce dela é doce, doce, doce mesmo? Né? Por quê? Porque é uma mistura que ela pegou doce de leite, ela pegou o leite, está fervendo, e colocou açúcar. Tá certo? Se por acaso, depois que ela ferveu, virou doce, não é? Nós podemos comparar, então, o doce que a Steph estava comendo com o que a Emily fez também. A Emily pegou 1 litro de leite, cada um de vocês pegou 1 litro de leite, só que colocaram quantidades de açúcar diferente, tá certo? 1 litro de leite, uma colocou uma colher, uma xícara de açúcar. A outra colocou 2, uma colocou 3, uma outra colocou uma colher, uma xícara de açúcar e colocou um pouquinho de sal. Ou seja, tudo depois de cozido vai virar doce de leite. É uma mistura. A mistura de leite com açúcar, tá certo? É uma mistura, então, tá? Essa mistura, leite com açúcar, é uma mistura, tá bom? E aí formou essa mistura. E a composição é diferente. Quem colocou 3 xícaras de açúcar, o doce vai ficar super doce. Vai ficar muito doce mesmo, dá até dor de cabeça. Aquela que colocou 1 xícara, não vai ficar tão doce daquele jeito. Vai ficar um doce meio sem graça, não é? Então, pessoal, mas o doce de leite passa a ser uma mistura. Uma mistura formada por 2 substâncias, açúcar e leite, tá? O leite, pessoal, se a gente pegar o leite do ponto de vista químico lá, ele acaba sendo uma mistura também, heterogênea. E muita gente acha que o leite é uma mistura homogênea, tá? Porque o leite tem gordura e tem água, tá bom? Ah, mas não consigo separar quem que é a água e o leite? Mas o leite, depois nós vamos ver, é uma exceção, tá bom? Água com açúcar. Eu pego lá açúcar, não é? Ó, então água com açúcar. Água mais açúcar. Olha, então eu pego um copo de água, não é? Ou 1 litro de água, vou fazer uma água doce. A água, pessoal, a fórmula dela é H2O. E o açúcar é a glicose, C12H6, ou pode ser a sacarose também, né? Que seria, então, C12H11O22. Ó, tá? Posso pegar o açúcar e a sacarose. C12O11H22. Olha lá. Posso montar essa aqui a sacarose, tá? Então, o que acontece? É água doce do mesmo jeito, mas se você colocar mais açúcar, vai ficar muito doce. Se você colocar só uma pitadinha, não vai ficar doce. Então, as misturas não são constantes. Agora,
O2, NH3, a própria água, a própria sacarose ou a glicose, são constantes. Eu não consigo mudar a forma. Tá bom? Então tá. Tô falando demais, hein? Então lá. Misturas é quando a gente coloca o quê? Matérias diferentes, tá certo? Tá bom? É formado por duas ou mais substâncias puras, por componentes diferentes. Ó, são formadas por dois ou mais componentes. Esses componentes podem ser substâncias simples ou podem ser substâncias compostas, tá? Então, ó, são formados por dois ou mais componentes, entre parênteses, que podem ser substâncias pura, simples e ou substância pura composta. Olha, o ar, pessoal, que nós respiramos, ele é formado de gases. O2, N2, tá certo? Argônio, depois o CO2. No ar, pessoal, nós temos três gases que prevalecem. Mas tem outros gases também, tem vapor de água, tem até poeira que a gente não vê. E o que acontece? A gente não consegue separar quem que é quem. Então é uma mistura homogênea, tá? Ó, formado por O2, por N2, formado por H2O. Então, para formar uma mistura, eu posso misturar substâncias simples, posso misturar substâncias compostas, e uma mistura minha pode ter substâncias simples e compostas junto. Não tem problema nenhum, tá? Vocês querem que eu faça uma foto desse quadro para vocês? Vocês estão anotando aí, pessoal? Precisa ou não? Acho que eu vou tirar uma foto para mandar, né? Não sai de jeito nenhum. Tirou. Aham. Eu vou sair um pouquinho daqui da tela para passar esse WhatsApp para vocês. Tá? Aí, pessoal, chegou aí. Pronto. Eu passei a fotinha dessa lousa para vocês, tá? Quanto tempo eu tenho ainda? Mais 5 minutos? Então vamos lá. Depois eu vou fazer um resuminho disso aqui tudo para vocês. Ó, então, as misturas são isso aí. As misturas são divididas em, ó, as misturas são classificadas de duas maneiras. Pode ser homogêneas e podem ser heterogêneas. O que é uma mistura homogênea para você? Mistura homogênea é aquela que a gente olha e não consegue separar quem que é um e quem que é outro, tá? Componente. A gente olha e não sabe que componente que você quer, quem que é, que você está vendo. Então, por exemplo, eu pego a água e dissolvo um pouquinho de sal. É uma mistura, é uma água salgada. Eu pego a água, jogo um pouquinho de açúcar, como eu falei anteriormente. É uma água doce, tá? Se eu colocar mais açúcar, uma água mais doce. Colocar mais sal, uma água mais salgada, tá? Então, a mistura homogênea é aquela que eu não consigo separar quem que é um e quem que é outro. Por quê? Se eu colocar uma quantidade de sal que ele se dissolve suficientemente em 1 litro de água, ou naquele recipiente que eu coloquei, não é? Ele vai dissolver. Agora, se eu pegar 1 litro de água e colocar
lá 1 quilo de sal, eu não vou conseguir dissolver todo ele, né? Vai sobrar sal no fundo. Aí não é uma mistura homogênea. Aí eu estou conseguindo ver o sal. Então, quando eu não consigo separar quem é quem, eu tenho uma mistura homogênea. Ou seja, eu falo que eu vejo uma única fase. São chamadas misturas monofásicas, tá? As misturas homogêneas, elas apresentam uma só fase, né? Ó, não há separação visível dos componentes. Não há separação visível dos componentes. Tá? Os componentes são as substâncias simples, compostas, tá? Ó, não há separação visível dos componentes, tá certo? Ó, apresentam uma só fase, tá? Chamadas, então, ó, chamadas de monofásicas, tá? Que só tem uma fase. Monofásicas. Já as misturas heterogêneas têm separação visível. Ó, há separação visível. Você consegue olhar água e óleo, você sabe quem que é um, quem que é outro, tá? Você pode pegar um pedaço de granito, né? Lembra lá da sala nossa lá do Américo? Não tem o piso lá? Você vê vários o granilite branco, aí tem um pontinho preto, pontinho marrom, tudo. Então, cada cor daquele é um material, tá? É um componente. Então, há a separação visível dos seus componentes. Ó, dos seus componentes, tá? São polifásicas. Opa! São polifásicas. Ou seja, ó, tem 2 ou mais fases. O que são fases, pessoal? São aquilo que você consegue distinguir. Existe, então, as fases, se for duas substâncias sólidas misturadas, então você consegue separar uma pela outra pela cor, por exemplo, pelo tamanho, tá? Então tem 2 fases. Agora, a época de café, o pessoal vai colher café, então tem o grão de café, tem a pedra, tem os pedacinhos de pauzinho, são todas fases sólidas, tá? Então, café com pedra, com pauzinho, 3 fases, tá? Agora, eu posso ter, então, misturado o quê? Posso ter misturado, né? Professor, mas misturado, como é que é? Essa palavra misturado, não é? Não é definição fácil para a gente fazer de mistura. A gente tem que usar as palavras componentes. Os componentes, quando misturados, pode ser homogêneos ou heterogêneos. Então, a gente tem que saber falar o que a gente está tentando dizer. Então, a pessoa fala, está tudo misturado. Não é nada disso. Os componentes que apresentam uma única fase. Exemplo, o ar. O ar tem 21% de O2 mais 78% de N2. A gente não consegue ver um nem ver o outro. Mistura é heterogênea. Exemplo, ó, água mais óleo. O óleo mistura com a água? Não, é uma mistura heterogênea. A gente consegue ver, tá? O exemplo que eu falei do café e das pedras que tem no café, catar feijão, é um exemplo de mistura o quê? Heterogênea, né? O feijão e as pedrinhas, a gente consegue ver quem que é um, quem que é outro. Ninguém vai comer a pedra, por isso que a gente separa, chama catação, tá? São os processos, então, de separação de mistura. Tá bom, pessoal? Então, as misturas homogêneas, elas recebem um nome especial. São chamadas de soluções, tá bom? É matéria do 2º ano. As misturas homogêneas são chamadas de soluções, tá bom? Porque a gente só vê uma única fase, tá?
tá? Aqui nós temos também um outro exemplo aqui, ó. Um outro exemplo aqui que a apostila traz, ó, granito. O granito, pessoal, é formado por mica, feldespato, mais quartzo. Ó, são 3 tipos de minerais que tem, tá? Água e óleo, ó, pedra e feijão, pedras mais feijão. São todos exemplos de misturas heterogêneas, tá? Olha lá. A pedra é um componente, o feijão é outro, tá? O granito, pessoal, ó, ele é formado por 3 tipos de minerais, ó, mica, feldespato e quartzo, tá? Ó, água e óleo e pedras e feijão. Eu dei só o ar aqui, ó, mas eu poderia escrever água salgada, água doce, tá? Então, pessoal, agora tem uns exercícios para vocês fazerem da página 41, tá? E da página 42. Vou deixar vocês para vocês fazerem essas atividades aí, tá bom? Na próxima aula, nós vamos aprender então a como separar as misturas, os componentes das misturas. Então, ó, fazer as atividades